Corpo humano 1, desenvolvimento embrionário 3, formação dos tecidos fundamentais. Você estudou na aula 2 as 2 primeiras semanas do desenvolvimento embrionário humano. A terceira semana do desenvolvimento é marcada por transformação do disco embrionário bilaminar ou didérmico em trilaminar e tridérmico. Durante essa transformação, o disco embrionário, até então em forma discoide, assume o formato de sola de sapato. Você verá que o embrião nada se parece conosco. Terceira semana do desenvolvimento embrionário. Linha primitiva e notocorda. Observe na figura 3.1 que a linha primitiva se desenvolve no início da terceira semana como um espessamento linear de células do epiblasto na extremidade caudal do embrião. Na sua extremidade cefálica, as células em proliferação formam uma estrutura nodular, o nó primitivo, figura 3.1c. Figura 3.1. Desenhos esquemáticos mostrando a formação do disco embrionário tridérmico no 15º e 16º dia. Os esquemas representam vistas dorsais do disco embrionário após remoção do ânio, ilustrando a formação da linha primitiva e do nó primitivo. As setas partindo da linha primitiva indicam a migração das células que formarão o mesoderma intraembrionário e as que partem do nó primitivo formarão a notocorda. A placa precordial é vista à frente da notocorda em D. De acordo com o mostrado na figura 3.1 e 3.3, as células da linha primitiva em rápida proliferação começam a mergulhar pela sua região central para formar o sulco primitivo. O sulco se estende pelo nó primitivo, formando a fosseta primitiva. Figura 3.2. Desenho esquemático de uma vista dorsal de um embrião de 16 dias após a remoção do ânio, onde se podem visualizar o sulco na linha primitiva e a fosseta no nó primitivo e a placa pré-cordal. Com o aparecimento da linha primitiva, o embrião adquire simetria, ou seja, já se pode identificar nele os lados direito e esquerdo, as superfícies dorsal e ventral e as extremidades cefálicas e caudal. Através do sulco primitivo, as células da linha primitiva migram e se interpõem entre os dois folhetos embrionários primitivos, originando o mesoderma intraembrionário. Com a formação desse folheto, o embrião passa a ser representado por 3 camadas teciduais de tecidos. O ectoderma, diferenciado a partir do epiblasto. Mesoderma intraembrionário, originado da linha primitiva, e o endoderma, diferenciado a partir do hipoblasto. Esses 3 folhetos primitivos, figura 3.3, vão originar todos os tecidos e órgãos do embrião. Após a 4ª semana do desenvolvimento, a linha primitiva começa a regredir gradativamente até desaparecer. Figura 3.3, desenho esquemático do corte transversal no nível mostrado na figura 3.2, ilustrando a migração de células mesoquimais através do sulco na linha primitiva para formar o mesoblasto ou mesoderma intraembrionário. Atenção! O não desaparecimento da linha primitiva, que ocorre normalmente ao final da 4ª semana do desenvolvimento embrionário, pode originar um grande tumor conhecido como teratoma sacrocógeo. Trata-se de um tumor complexo formado por vários tecidos na região sacral e cóccea da coluna vertebral. Como esse tumor é formado por células pluripotentes da linha primitiva, contém vários tipos de tecidos em estágios incompletos de diferenciação. Os teratomas sacrococígeos são os tumores mais comuns em recém-nascidos. Enquanto o mesoderma intraembrionário é formado, células do nó primitivo também proliferam entre o ectoderma e o endoderma para formar a notocorda, um bastão celular que define o eixo de sustentação do embrião e que lhe serve de base para o desenvolvimento do esqueleto axial. Figura 3.4. A notocorda se desenvolve
em sentido cefálico, respeitando a placa pré-cordal. Em torno da notocorda se formarão os corpos vertebrais. Corpo vertebral é a porção anatômica de uma vértebra. Figura 3.4. Desenho esquemático mostrando o desenvolvimento da notocorda. Em A, pode-se observar a notocorda se formando a partir do nó primitivo em direção à placa pré-cordal. B representa um corte mediano no plano mostrado em A, em que também se pode observar a formação da notocorda. Como você pode ver na figura 3.5, o mesoderma intraembrionário se interpõe entre o ectoderma e o endoderma, exceto em 3 regiões ao nível da placa pré-cordal, formando a membrana bucofaríngea. Na região caudal, posterior ao ponto da origem da linha primitiva, formando a membrana cloacal. E na área em que se desenvolve a notocorda. Portanto, o disco embrionário se mantém didérmico cefalicamente no nível da membrana bucofaríngea e caudalmente ao nível da membrana cloacal. Essas áreas representam, respectivamente, os futuros locais da cavidade oral e da região anal. Figura 3.5. Figura 3.5. Desenho esquemático de um corte transversal do embrião com cerca de 19 dias, mostrando o mesoderma intraembrionário já diferenciado em paraxial, intermediário e lateral, a notocorda e a formação do sulco neural na placa neural. Atividades. 1. O aparecimento da linha primitiva e do nó primitivo no disco embrionário reflete a proliferação e a migração de células para a formação de: Opção A, mesoderma intraembrionário e ectoderma. Opção B, ectoderma neural e ectoderma cutâneo. Opção C, ectoderma neural e notocórdio. Opção D, mesoderma intraembrionário e notocorda. Opção E, ectoderma cutâneo e endoderma. Resposta comentada. O item correto é o item D. Volte à figura 3.2 e observe que a linha primitiva origina células que formarão o mesoderma intraembrionário e a notocorda se origina a partir do nó primitivo. 2. Qual o limite cefálico para o crescimento da notocorda? Resposta comentada. Ainda na figura 3.2, é possível ver que o limite do crescimento da notocorda é a placa pré-cordal. 3. Denomine os folhetos embrionários antes e após a formação do mesoderma intraembrionário. Resposta comentada. Antes do mesoderma intraembrionário, epiblastos e hipoblasto. Depois do aparecimento do mesoderma intraembrionário, ectoderma e endoderma. Diferenciação do mesoderma intraembrionário. À medida que vai se formando, o mesoderma intraembrionário começa a se diferenciar em 3 áreas distintas: a do mesoderma paraxial, a do intermediário e a do lateral. Veja na figura 3.5. O mesoderma paraxial forma uma coluna longitudinal espessa, lateralmente a notocorda, e logo se segmenta para originar os sômitos, que são contínuos ao mesoderma intermediário e lateral. O mesoderma lateral, por sua vez, é contínuo ao mesoderma extraembrionário, somático e esplâncnico. Veja na aula 1. No período do desenvolvimento somítico, que vai da 3ª à 5ª semanas, formam-se cerca de 42 a 44 pares de sômitos, que são vistos nos exames de ultrassom como elevações na superfície dorsal do embrião e representam um dos critérios para se estimar a idade do embrião. Veja na figura 3.6a e c.
Observe na figura 3.6 e veja que durante a formação do mesoderma lateral aparecem pequenos espaços que se juntam e formam uma grande cavidade em forma de ferradura, aberta em toda a sua extensão, exceto na região mais cefálica, que corresponde à área do mesoderma cardiogênico. Essa grande cavidade é denominada celoma intraembrionário e representa os primórdios das cavidades corporais, pericárdica, pleural e peritoneal. Da mesma forma que vimos em relação ao mesoderma extraembrionário, o celoma intraembrionário divide o mesoderma intraembrionário em duas lâminas que fica em contato com o ectoderma, o mesoderma intraembrionário somático ou somatopleura intraembrionário, e outra que contacta o endoderma, o mesoderma intraembrionário esplâncnico ou esplancnopleura intraembrionário. Ver figura 3.6. Figura 3.6. Desenho esquemático dos embriões com 20 a 21 dias, mostrando a formação dos sômitos a partir do mesoderma paraxial e do celoma intraembrionário no mesoderma lateral. A e C representam vistas dorsais do embrião após a remoção do âmito. Observe que em 20 dias o embrião mostra o primeiro par de sômito. Parte do somatopleura foi removida em A para mostrar os espaços celômicos isolados no mesoderma lateral. B e D representam cortes transversais nos níveis indicados em A e C. Atividades 4. A formação do celoma intraembrionário se dá por cavitação, formação de cavidade, que ocorre A. No mesoderma lateral, B. Entre o mesoderma lateral e o mesoderma intermediário, C. No mesoderma intermediário, D. Entre o mesoderma intermediário e o mesoderma paraxial, E. No mesoderma paraxial. Resposta comentada. O item correto é o A. Celoma intraembrionário forma-se por cavitações no mesoderma lateral. 5. O disco embrionário é tridérmico em toda a sua extensão? Justifique sua resposta. Resposta comentada. Não, o disco continua didérmico em duas áreas, uma na região mais cefálica, que é a área da membrana bucofaríngea, e outro na região mais caudal, que é a área da membrana cloacal. Nessas duas áreas, o ectoderma e o endoderma estão em contato, não havendo, portanto, mesoderma. A boca e a região anal se desenvolverão nessas duas áreas, respectivamente. 6. O que são sômitos e qual a sua importância funcional? Resposta comentada. Sômitos são áreas diferenciadas do mesoderma que se divide em pequenos blocos cuboides. Eles formam elevações que se destacam na superfície do embrião, próximo ao final da terceira semana, e podem ser contados nos exames de ultrassom. Além de originarem várias estruturas, eles são utilizados para estimação da idade do embrião durante o período da sua formação, denominado período somítico. Do 20º ao 30º dia, formam-se cerca de 38 pares de sômitos e 42 a 44 pares até a quinta semana. Alantoide. Enquanto vão acontecendo as modificações no disco embrionário, as estruturas embrionárias também vão se diferenciando. Uma delas é a alantoide, que é um divertículo do saco vitelíneo semelhante a uma pequena salsicha, que cresce em direção ao pedículo do embrião. Vê na aula 2. Durante a terceira semana. Nos embriões humanos, a alantoide é pouco desenvolvida e sua função principal é orientar a formação dos vasos sanguíneos e do vaso primitivo na área do mesoderma extraembrionário esplâncnico. Parte da alantoide está também associada ao desenvolvimento da bexiga. Ver figura 3.7.
Figura 3.7. Desenho esquemático de uma secção mediana feita no nível indicado na figura 3.4a, mostrando a formação da alantoide. A figura mostra também as áreas didérmicas do disco embrionário, as membranas bucofaríngeas e cloacal, a linha primitiva, a fosseta primitiva e a notocorda em formação. Atividade 7. Nos embriões humanos, a alantoide surge durante a terceira semana e participará do desenvolvimento de: opção A, cloaca; opção B, rim; opção C, bexiga urinária; opção D, cordão umbilical; opção E, uretra. Resposta comentada. A alantoide origina parte da bexiga urinária. O item correto é o C. A cloaca se forma a partir do endoderma do tubo intestinal primitivo, o rim e os uréteres a partir do mesoderma intermediário, a bexiga do endoderma dos seios urogenital e de parte da alantoide, o cordão umbilical do pendículo primitivo do embrião, e a maior parte do epitélio de revestimento da uretra se desenvolve a partir do endoderma no seio urogenital. Formação do tubo neural. Você verá agora que a formação da notocorda é essencial para o desenvolvimento de todo o sistema nervoso central e periférico. Sob a indução da notocorda que ocorre a liberação dos sinais químicos, o ectoderma subjacente se espessa e origina a placa neural. Ver figura 3.8. A intensa proliferação celular na placa neural induz a migração de suas células para a região mediana, formando nela um sulco neural, com pregas neurais a cada lado. Ver figura 3.6b e d. Essas pregas neurais se desenvolvem mais acentuadamente na região cefálica do embrião, região onde se desenvolverá o encéfalo. Ver figura 3.6a e c. As células mais ápicas das pregas neurais se diferenciam das demais para constituir as cristas neurais, que originarão, entre outras estruturas, o sistema nervoso periférico. Observe ainda na figura 3.9b a f que o ectoderma se apresenta diferenciado em 3 áreas: nas pregas neurais, na crista neurais, ambos formando o ectoderma neural ou neuroectoderma, e no restante do ectoderma, que passaremos agora a denominar ectoderma cutâneo. Ao final da terceira semana, as pregas neurais começam a se aproximar e a se fundir para converter a placa neural em tubo neural. As cristas neurais também se aproximam e se fundem para formar uma crista neural única. E as extremidades do ectoderma cutâneo, ao se fundirem, formam o epiderme, que recobre toda a superfície corporal. Ver figura 3.9, E e F. Figura 3.8. Desenhos esquemáticos de um embrião com cerca de 18 dias. Em A, corte mediano do plano mostrado na figura 3.4a, pode-se observar um espessamento do ectoderma nas áreas suprajacentes à notocorda, que corresponde à placa neural. Figura 3.9. Esquema de cortes transversais de embriões em sucessivos estágios de amadurecimento, ilustrando a formação dos sulcos neurais, pregas neurais, tubos neurais e cristas neurais. Enquanto o processo de fusão do tubo neural não se completa, as extremidades cefálica e caudal do tubo comunicam-se com a cavidade aniótica através dos neurosporos anterior e posterior. Ver figura 3.10. O fechamento dos neurosporos anterior e posterior ocorre por volta do 25º e 27º dia, respectivamente. A neurulação, processo de formação do tubo neural, está então concluída. O sistema nervoso central é representado por uma estrutura tubular fechada, com uma porção caudal estreita, que é a medula espinal, e uma porção cefálica mais dilatada, com 3 grandes dilatações: o prosencéfalo, o mesocéfalo
e o roubencéfalo. Ver figura 3.10c. Não esqueça que o sistema nervoso começa a se formar na terceira semana do desenvolvimento, mas o seu término só ocorrerá após o nascimento, durante a fase de crescimento da criança. Figura 3.10 A e B. Vista lateral de um embrião com 21, 22 e 23 dias, mostrando o início do fechamento do tubo neural. Pode-se observar os sômitos a cada lado do tubo neural. Em C, vista dorsal de um embrião com 23 dias, mostrando o tubo neural fechado, exceto nos níveis de neuroporos anterior e posterior. Pode-se também observar as 3 dilatações na extremidade cefálica do tubo neural. Derivado dos folhetos embrionários. Como você viu anteriormente, são 3 os folhetos embrionários primitivos: ectoderma, mesoderma intraembrionário e endoderma. Com a formação da placa neural, o ectoderma se diferencia em ectoderma neural e ectoderma cutâneo. Por sua vez, o mesoderma, ao se diferenciar, formará o mesoderma paraxial, o intermediário e o lateral. Nesta aula, você viu que o ectoderma neural se diferencia em tubo neural e crista neural. O tubo neural origina todo o sistema nervoso central, encéfalo e medula. A crista neural, inicialmente única, se segmenta em vários pequenos blocos que se posicionam nas fases dorsolaterais do tubo neural para formar os gânglios e nervos do sistema nervoso periférico. Algumas células das cristas neurais migram para as várias direções e se dispersam pelo mesênquima para formar as meninges, isto é, as células de Schwann, que formam as bainhas de mielina nos nervos periféricos, como você já viu na aula 10 de Biologia Celular 2. Os melanócitos da epiderme, a medula da adrenal e vários componentes musculares e esqueléticos da cabeça. O ectoderma cutâneo forma a epiderme e seus anexos, pelos, unhas, glândulas sebáceas e sudoríparas. A adenohipófise, o esmalte dos dentes, a orelha externa e o cristalino dos olhos. O mesoderma paraxial, sômitos, forma a maior parte do esqueleto axial, ou seja, os ossos do crânio, coluna vertebral, costela e externo, os músculos a eles associados e a derme adjacente. O mesoderma intermediário terá participação importante na formação do sistema gênito-urinário. O mesoderma lateral formará o tecido conjuntivo e os músculos das vísceras, as membranas serosas do pericárdio, da pleura e do peritônio, o coração primitivo, o baço e o córtex da adrenal. O endoderma formará o revestimento epitelial e as glândulas da traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, epitélio e glândulas do trato gastrointestinal, da faringe ao intestino grosso. Os hepatócitos do fígado, o revestimento da vesícula biliar, o pâncreas, a bexiga, as células foliculares da tireoides, da paratireoides, das tônsilas, ou seja, amígdalas, o estroma do timo, o revestimento epitelial da cavidade tipânica e da tuba faringotipânica. Estroma é o tecido que forma o arcabouço de sustentação em um órgão. Na maioria dos órgãos, o estroma é constituído por tecido conjuntivo. No timo, particularmente, o estroma é constituído por células epiteliais de origem endodérmica. Atividade 8. O mesoderma intermediário é responsável pelo desenvolvimento do sistema. Opção A, nervoso periférico e respiratório. Opção B, digestivo e urinário. Opção C, cardiovascular e excretor. Opção D, urinário e genital. Opção E, genital e digestivo. Resposta comentada. O mesoderma intermediário contribui para a formação do sistema urinário e genital. Portanto, a letra D é o item correto.
O sistema nervoso periférico se origina a partir das cristas neurais, o sistema respiratório e digestivo do endoderma do tubo intestinal primitivo. E o cardiovascular se origina no mesoderma lateral. Atividade 9. A placa neural, intensa proliferação de células que inicia o desenvolvimento do sistema nervoso, é observada no: opção A, epiblastos, opção B, hipoblasto, opção C, ectoderma, opção D, endoderma, opção E, mesoderma. Resposta comentada. O item correto é a letra C. A placa neural corresponde a uma área espessada do ectoderma, formada pela indução da notocorda. Atividade 10. As células das cristas neurais são responsáveis pela formação de: opção A, cérebro, melanócitos e córtex adrenal. Opção B, gânglios do sistema nervoso periférico, melanócitos e medula da adrenal. Opção C, gânglios do sistema nervoso periférico, queratinócitos e medula da adrenal. D, gânglios do sistema nervoso periférico, melanócitos e córtex da adrenal. E, gânglios do sistema nervoso periférico, queratinócitos e medula da adrenal. Resposta comentada. O item correto é o B. Os hemisférios cerebrais originam-se a partir do tubo neural, o córtex adrenal do mesoderma, os queratinócitos do ectoderma cutâneo, os gânglios do sistema nervoso periférico, das cristas neurais. Atividade 11. Para a diferenciação do neuroectoderma, deve haver indução química através de: opção A, sômito, opção B, linha primitiva, opção C, notocorda, opção D, alantoide, opção E, membrana bucofaríngea. Resposta comentada. A notocorda atua com um indutor primário para a formação da placa neural. O item correto é o C. Atividade 12. Cite alguma estrutura originada a partir do: A, ectoderma cutâneo. Resposta comentada. Você poderá citar uma dessas estruturas, que são originadas a partir do ectoderma cutâneo: adenohipófise, esmalte do dente, epiderme, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, folículos pilosos, unhas, cristalino do olho. B, ectoderma neural. Podemos citar, a partir do ectoderma neural, estruturas como sistema nervoso central, cérebro, cerebelo e medula. C, estruturas originadas a partir das cristas neurais. Podemos citar gânglios do sistema nervoso periférico, melanócitos, medula da adrenal, tecido conjuntivo da cabeça, células do sistema Shaw e meninges. D, mesoderma paraxial. A partir do mesoderma paraxial, podemos citar tecido conjuntivo, derme, músculos esqueléticos do tronco da cabeça, das membranas e esqueleto axial. E, mesoderma intermediário. Podemos citar o sistema urogenital. F, mesoderma lateral. No mesoderma lateral podemos citar tecido conjuntivo e músculo das vísceras, membrana serosa da pleura, pericárdio, peritônio, coração primitivo, córtex da adrenal e sangue. Em G, ectoderma. A partir do ectoderma podemos citar estruturas como epitélio do sistema respiratório, do trato gastrointestinal, fígado, vesícula biliar e pâncreas, bexiga, tireoides, paratireoides, faringe, cavidade tipânica, tubo faringotipânica e tônsilas. Angiogênese e hematogênese. A formação dos vasos sanguíneos e do sangue primitivo
é também um fenômeno que se inicia a partir da terceira semana do desenvolvimento. Até essa época, o embrião recebe nutrientes por difusão a partir do sangue materno. Os primeiros indícios de sua formação aparecem no mesoderma extraembrionário, em torno do saco vitelíneo, da alantoide, do pedículo, do embrião e do córeo. Figura 3.11. Figura 3.11, desenho esquemático ilustrando vários estágios da formação dos vasos sanguíneos e do sangue primitivo do embrião. A representa uma vista lateral do saco vitelíneo e de parte do saco coriônico de um embrião com cerca de 18 dias. B e D, cortes das ilhotas sanguíneas mostrando os estágios sucessivos do desenvolvimento dos vasos sanguíneos e do sangue. Células mesenquimais, denominadas angioblastos, agregam-se para formar as ilhotas sanguíneas. No interior das ilhotas, formam-se as pequenas cavidades que, pouco a pouco, se juntam constituindo redes de canais endoteliais no mesoderma extraembrionário do saco vitelíneo e da alantoide. Dessa forma, algumas células da ilhota formam a parede dos vasos sanguíneos primitivos, endotélio, enquanto outras, na luz dos vasos, formam os hemocitoblastos, isto é, as células sanguíneas primitivas. O mesênquima em torno dos vasos forma a musculatura lisa e o tecido conjuntivo da parede dos vasos. Atividade 13. Os primeiros vasos sanguíneos do embrião surgem a partir das ilhotas sanguíneas no opção A, ectoderma, opção B, mesoderma intraembrionário, opção C, endoderma, opção D, mesoderma extraembrionário e opção E, epiblastos. Resposta comentada. Os primeiros vasos se desenvolvem no mesoderma extraembrionário em torno do saco vitelíneo, da alantoide, do pendículo primitivo e do córeo. Portanto, D é o item correto. Sistema cardiovascular primitivo. Na terceira semana, a partir do mesoderma lateral, na área cardiogênica, formam-se também o coração e os grandes vasos do embrião. Figura 3.12. Nessa área formam-se dois tubos endocárdicos que se fundem para formar o tubo cardíaco primitivo. Esse tubo se une aos vasos embrionários, originados a partir dos vasos extraembrionários, estabelecendo o sistema cardiovascular primitivo, figura 3.13. O coração começa a bater entre o 21º e o 22º dia após a fecundação e já pode ser detectado por ultrassonografia durante a 5ª semana. Figura 3.12. Vista lateral do embrião após a remoção do ânio, indicando o local da formação do coração no mesoderma lateral. Figura 3.13. Desenho esquemático do sistema vascular primitivo de um embrião com cerca de 21 dias, visto do lado esquerdo. Desenvolvimento das vilosidades placentárias. Após a sua formação na 2ª semana, as vilosidades coriônicas primárias, figura 2.9, se ramificam e são invadidas pelo mesoderma do córeo no início da 3ª semana do desenvolvimento, passando a ser denominada vilosidade coriônica secundária, figura 3.14 A e B. Algumas células mesenquimais dessas vilosidades se diferenciam em vasos e em células sanguíneas e passam a ser denominadas vilosidades coriônicas terciárias, que logo se unem ao coração através de vasos que se desenvolvem no mesênquima, no córeo e no pendículo do embrião, figura 3.14 C e D. Os nutrientes e oxigênio do sangue materno que jorra nos espaços intervilosos dos sinciotofoblastos, vê aula 2, diferenciam-se pela parede das vilosidades e penetram no sangue do embrião, vê figura 3.14c. Os resíduos do metabolismo do embrião e o gás carbônico resultante da troca de nutrientes e de gases entre o embrião, feto e a mãe passam do sangue do embrião para o materno,
também através das paredes das vilosidades. Figura 3.14, esquema ilustrando a transformação das vilosidades seriônicas secundárias em terciária. A e C representam cortes sagitais de embriões com 16 e 21 semanas, respectivamente. B e D representam cortes transversais de velocidades de A e C. O surgimento dos vasos sanguíneos no mesoderma da vilosidade transforma-a de secundária para terciária. Células do citofoblastos se estendem pelos sinciotofoblastos para formar uma capa citofoblástica que fixa as velocidades ao endométrio. Figura 3.12c. As velocidades que se fixam aos tecidos maternos através da capa citofoblástica constituem a vilosidade tronco, que se ramificam para formar as vilosidades ramificadas. É principalmente através delas que se realiza a maior parte do processo de troca entre o sangue materno e o embrião feto. Você estudará mais detalhadamente este assunto na aula 4, que será a próxima aula. Atividade 14. Diferencie as velocidades coriônicas secundárias das terciárias. Resposta comentada. As velocidades coriônicas secundárias são formadas pelos citofoblastos, sinciotofoblastos e mesoderma extraembrionário, sem vasos sanguíneos. As terciárias têm as mesmas composições, porém apresentam vasos no mesoderma. Conclusão. Você pode observar que a terceira semana do desenvolvimento embrionário é repleta de eventos, sendo um dos principais a transformação do disco didérmico em tridérmico. É nesse período que os tecidos fundamentais são formados e a partir deles se originam todos os órgãos e sistemas embrionários. Você viu também que do lado extraembrionário, o rápido desenvolvimento das velocidades coriônicas aumentará muito a superfície das trocas entre o embrião e a sua mãe. Esse é um fato importantíssimo, pois as necessidades do embrião vão crescendo e a placenta exercerá atividade imprescindível à manutenção da gravidez. Resumo. Na terceira semana, o disco didérmico transforma-se em disco tridérmico. Nesse período ocorre a formação de dois marcos importantes para o desenvolvimento embrionário, a linha primitiva e o nó primitivo. A partir deles se formam, respectivamente, o mesoderma intraembrionário e a notocorda. Com a formação do mesoderma intraembrionário, o epiblastos e o hipoblastos passam a ser chamados, respectivamente, ectoderma e endoderma. O mesoderma se interpõe em toda a extensão entre o ectoderma e o endoderma, exceto nas duas áreas que continuam didérmica, as áreas das membranas bucofaríngea e a cloacal. Local após a sua formação, o mesoderma intraembrionário se diferencia para formar o mesoderma paraxial, o intermediário e o lateral. A notocorda, além de formar o eixo de sustentação do embrião, induz a diferenciação do ectoderma acima dela em ectoderma neural. O restante do ectoderma não diferenciado forma o ectoderma cutâneo. O ectoderma neural formará o tubo neural e as cristas neurais, que originarão todo o sistema nervoso, central e periférico, respectivamente. Ainda na terceira semana, forma-se a alantoide. No mesoderma extraembrionário, em torno da alantoide, da vesícula vitelínea, do pedículo primitivo do embrião e do córeo, formam-se os primeiros vasos sanguíneos e células sanguíneas do embrião. No final da terceira semana, o coração está representado por um tubo que se encontra conectado aos vasos extraembrionários, formando o sistema cardiovascular primitivo. Também na terceira semana, vasos sanguíneos do córeo penetram nas vilosidades coriônicas secundárias,
transformando-as em vilosidades coriônicas terciárias. O rápido desenvolvimento das vilosidades coriônicas neste período aumenta muito a superfície do córeo para as trocas entre o embrião e a mãe. O que é a linha primitiva e qual a sua importância para o desenvolvimento embrionário? Resposta comentada. A linha primitiva é uma área especializada de células que se origina a partir do epiblastos, na região caudal do embrião, e é responsável pela formação do mesoderma intraembrionário. 2. O que é notocorda e qual a sua importância para o desenvolvimento embrionário? Resposta comentada. A notocorda é um bastão celular que se origina de células especializadas no nó primitivo. Além da formação do eixo de sustentação do embrião, induz o processo de diferenciação do ectoderma, que culminará com a formação do sistema nervoso. 3. Quais são os componentes do disco embrionário tridérmico? Resposta comentada. Ectoderma, mesoderma intraembrionário e endoderma. 4. Denomine as áreas especializadas do mesoderma intraembrionário. Resposta comentada. Mesoderma paraxial, intermediário e lateral. 5. Descreva a formação do tubo neural e das cristas neurais. Resposta comentada. O ectoderma neural começa a se originar na terceira semana, logo após a formação da notocorda. Em resposta ao processo indutivo desencadeado pela notocorda, essa região do ectoderma se espessa formando a placa neural. A área da placa neural corresponde ao ectoderma neural. O restante do ectoderma passa a ser chamado de ectoderma cutâneo. A intensa proliferação celular na placa induz o aparecimento de um sulco neural que transforma a placa em pregas neurais. As células das pregas neurais próximas ao ectoderma cutâneo se diferenciam em cristas neurais. Próximo ao final da terceira semana, as bordas das pregas neurais se aproximam e se fundem para formar o tubo neural. As cristas neurais também se fundem, formando uma crista neural única, que logo se segmenta em várias cristas localizadas a cada lado do tubo neural. Finalmente, as bordas do ectoderma cutâneo se fundem e cobrem o tubo e as cristas neurais. O tubo neural irá formar o sistema nervoso central. As cristas neurais formarão o sistema nervoso periférico. Algumas células das cristas neurais migram do seu local original e originam células em outros tecidos ou mesmo outros tecidos. 6. Quais são as vesículas encefálicas primitivas e o que elas originam? Resposta comentada. Prosencéfalo, mesocéfalo e robencéfalo. Elas originam as regiões de cérebro e cerebreiro, ou seja, o encéfalo. 7. Explique a formação dos primeiros vasos sanguíneos do embrião. Resposta comentada. O angioblasto agregam-se para formar as ilhotas sanguíneas. No interior das ilhotas formam-se pequenas cavidades que, pouco a pouco, se juntam para formar redes de canais endoteliais na notocorda. Assim, algumas células das ilhotas formam a parede endotelial dos vasos sanguíneos primitivos, enquanto outras, na luz dos vasos, formam os hemocitoblastos, que são as células sanguíneas primitivas. O mesênquima em torno dos vasos forma a musculatura lisa e o tecido conjuntivo das paredes dos vasos. 8. Em que local do embrião se desenvolve o coração e quando os batimentos cardíacos podem ser detectados pela ultrassom? Resposta comentada. Você viu que o coração se desenvolve a partir do mesoderma lateral, mais especificamente na área cardiogênica que se localiza à frente da membrana bucofaríngea. Os batimentos cardíacos já podem ser detectados por volta do 20º e 22º dia após a fertilização. Autoavaliação. Se você conseguiu responder todas as atividades, parabéns. Pode seguir adiante. É importante que você domine o conteúdo das atividades finais. Não passe para a próxima aula se não tiver dominado os principais fenômenos ocorridos durante a terceira semana. Informações sobre a próxima aula. Na próxima aula, você verá que o embrião trilaminar modificará a sua forma.
Ele passará da forma discoide para um formato aproximadamente cilíndrico, ou seja, mais semelhante ao formato humano. Você verá também o desenvolvimento da placenta e das membranas fetais. Até lá!